Oiê, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Susan. E esse é o Tô Te Mandando Esse Áudio Por Quê? Gente, decidimos fazer um podcast. É isso. Basicamente é um áudio longo com as nossas questões, de uma forma mais profunda, e que a gente conversava entre a gente e a gente resolveu mandar pra todo mundo. Sim, a gente tem conversas que envolvem arte, envolve reflexão de comportamento, do que a gente vive na nossa vida, coisas que a gente gosta em comum. E aí a gente falou, mano, se a gente gravar e ver se outras pessoas se interessam por esses temas, por esses, sei lá, essa forma de comportamento, o tipo de arte que a gente consome. Porque não é possível que só a gente pense isso, só a gente queira falar, só a gente sinta da forma que a gente sente as coisas e a arte e a cultura pop. E a gente, vamos ver se mais gente pensa ou tá como a gente nessa. Sim, então a gente decidiu compartilhar e aí a gente pensou no nome desse podcast, que é Tô Mandando Esse Áudio Por Quê? E aí vários temas do porquê a gente tá mandando esse áudio. Sim. Eu sou a Susan, tá? Eu sou escritora, professora e pesquisadora de literatura e comportamento. Eu sou o Lucas, eu trabalho com teatro, com produção cultural e com comunicação. E é isso. Não tem muito compromisso com... A gente entende dessas coisas que a gente tá falando, mas às vezes vai vir assunto sobre psicologia, sobre outras coisas que não somos especialistas, mas a gente sente na pele. A gente sente, a gente vive, a gente compartilha com as nossas psicólogas e estamos aqui para discutir. Se você gosta de ter essas conversas mais íntimas entre amigos mesmo, fica aqui para ouvir com a gente esse podcast. Talvez você se identifique. Sim. Nesse episódio do Tô Te Mandando Esse Áudio porque a gente quer falar sobre como às vezes a arte enxerga as nossas dores antes mesmo da gente entender o que tá acontecendo. Sim, isso é muito comum. Às vezes a gente tá sentindo algo, pensando algo, tendo alguma percepção e muitas vezes nem entende como exatamente o que a gente tá sentindo ou pensando, e aí vendo um filme, ou ouvindo uma música, ou lendo um livro, essa manifestação de arte acaba explicando o que a gente tá sentindo ou o que a gente tá passando. Quem nunca viu, assim, um filme, ou assistiu uma série, ou leu um livro, um conto, qualquer coisa, e se viu ali, de ler e assistir e falar, eu passo exatamente por isso, ou eu já passei por isso, ou queria mudar toda a história da personagem, tipo, se fosse eu, talvez faria diferente, sabe? Sim. E aí, a gente trouxe aqui pra abordar um dos filmes que eu gosto, que eu fiz até uma tatuagem pra ele, porque ele é atemporal, ele foi exibido em 2010, chama 500 Dias com Ela. E aí, dentro desse filme tem a ilusão da narrativa romântica. E aí, vou introduzir pra vocês mais ou menos o que é. É um cara que ele tá trabalhando numa repartição. E aí, vou tentar não dar spoiler, porque pode ser que alguém não tenha assistido. Mas se a pessoa não viu até hoje, spoiler é o de menos. Que você abre na época do Tumblr. Só tem isso, né? Sim. Mas é assim, basicamente é um cara, ele chama Tom, e ele se apaixona pela Summer. No ambiente de trabalho, eles trabalham numa repartição de publicidade. Só que ele não é publicitário, ele é arquiteto. Mas ele não segue... É vida real. É meio que um filme que logo... Não é muito spoiler, porque logo no começo já fala assim... Isso não é uma história de amor. Uhum. Porque, de fato, não é. É uma história real de relações. Ele se envolve com ela, ele fica afim dela. E ele trabalha nessa repartição há muitos anos de publicidade aí nessa agência. Só que ele não é a área dele. Ele tá ali pra pagar conta. Igual acho que todo mundo trabalha, né? Sim. E aí ele se apaixona por ela. Só que desde o início ela fala pra ele que ela não quer um relacionamento. Ai, não, tadinho. Só que aí existe uma divisão, sempre houve uma divisão aí, se você pesquisar qualquer coisa sobre 500 Dias com Ela, vai ter os dois lados, o lado Summer e o lado Tom, que ela chama Summer, né, essa moça. Uhum. Porque, pra mim, a Summer é a certa, mas durante muito tempo eu assisti e eu achei que era o Tom. Porque você acha que dentro daquela relação parece muito... é isso que você falou, tadinho. Você Sim. Fica com dó dele. Você fala, meu Deus, ele é o cara perfeito, Summer. Por que você não fica com ele?
Mas não é sobre isso, Sim. porque a vida não é sobre isso. Durante o filme você vai vendo o desenrolar do personagem. Em nenhum momento ela fala pra ele que ela tá pronta pra isso. E mesmo assim ele topa. Uhum. Então quando você topa, você precisa saber que vai vir uma carga. E aí tem dentro do filme lá expectativa e realidade, porque ele tem uma certa expectativa sobre essa relação com ela, que não é verdadeira. Durante todo o filme você vê que ela tá vivendo isso com ele, mas ela chama ele de melhor amigo. E aí ele fica muito puto com ela, porque não é essa visão. Mas tudo isso porque é uma percepção que a gente tem de uma história romântica de que as coisas precisam dar certo. Sim. Porque eles são perfeitos, então eles têm que ficar junto. E até na arte a gente tem essa esperança, essa expectativa de que se um filme constrói um casal é porque o casal vai dar certo no final. E não necessariamente. E é muito interessante, né? Nem sempre, né? Quando isso é quebrado de alguma forma. Óbvio que a gente sofre às vezes nas histórias de não ter aquele casal junto ou de não dar certo mesmo dentro da narrativa do filme, mas tá ali retratando algo que acontece na vida de muitas pessoas. Muitas. Eu me vi muitas vezes no lugar da Summer. Sim. E eu me vi muitas vezes no lugar do Tom. Como ele é de 2010, eu assisti várias vezes esse filme, porque esse filme marcou minha adolescência, assim. Porque eu já tava com meus 17 para 18 na época. Então, assim, é muito legal. Porque conforme você vai amadurecendo, você vê que muitas vezes você foi a Summer e muitas vezes você foi o Tom. Sim. E aí você entende o lugar desses dois personagens. Tem uma citação da Anna Sui que fala um pouco sobre isso do Tom, que é: idealizar alguém é apagar partes dela para que caiba num sonho. Porque quando você tá assistindo, você vê claramente que a Summer não dá. Não dá pra ele esses lugares que ele acha que ele tá. Sim. No lugar de namorado. Mas ele quer tanto tá ali que ele não enxerga. Ele não percebe, porque é um lugar dele. É no imaginário dele que ele tá ali, sabe? Sim, e com isso a gente entra em várias piras, né? Porque tem o lance de você projetar na pessoa ou na relação algo, mesmo a pessoa dizendo ou deixando claro que não vai ser necessariamente daquele jeito, ou que ela não quer daquela forma. Também tem o lance de, mano, você ser honesto numa relação, que eu acho que isso é uma das coisas que eu mais prezo hoje em dia. Nossa, responsabilidade emocional, galera, vamos ter. Sim, porque quando você é honesto com o que você tá sentindo, com o que tá acontecendo, você literalmente dá pra pessoa a oportunidade dela escolher se ela quer ficar ou se ela quer ir. E não existe nada mais injusto do que você tirar essa decisão da pessoa. E às vezes a gente tá naquele lugar, na relação, ou a gente vê relações de outras pessoas que você vê que a pessoa tá naquele lugar de que ela só não quer lidar com aquilo. E aí tudo já falou, tudo já mostrou, tá tudo ali, sabe? Durante o filme, né, como a gente tá falando do 500 Dias com Ela, durante o filme você vai vendo a quebra das personagens, que é assim. No começo, ela vai pra uma loja de departamento com ele, e ela entra e eles ficam imaginando a vida deles casados dentro dessa loja de departamento. E aí, depois, você vê um momento que ele entra na loja e ele faz a mesma brincadeira com ela, e ela solta a mão dele. Sim. Ele brinca com essa expectativa e realidade de uma forma interessante pra arte, né, pro cinema, de mostrar isso. E também... Que fica claro pro telespectador. E que Sim. no olhar dele, você vê que tá claro pra ele também, mas ele não quer enxergar. Sim, é uma sabe? escolha dele não ver, né? Não olhar pra isso. Falando desse filme, eu coloquei aqui... Coloco algumas partes da Anna Sui, que é onde A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é o livro dela, que inclusive recomendo pra todo mundo. Tem uma parte da Summer aí que entra muito nisso. Uma citação que ela faz, a Anna Sui é uma psicanalista, né? E ela fala assim: às vezes a gente quer ser amado, mas não quer amar. Quer ser escolhido, mas não quer escolher. E isso, às vezes, é o quê? Você está nesse lugar... A Summer, ela tava no lugar do tipo... Tava muito cômodo pra ela. Do Tom
tendo esse lugar de namorado sem ser o namorado, sem ter aquele compromisso. Porque quando você assume uma relação, você tem toda uma bagagem, né? A pessoa vem com as suas malinhas, né? Sim. Vem com a mala do passado, vem com a mala... uma história de vida, vem com família, vem com toda uma coisa que às vezes a pessoa não tá pra bancar, sabe? E vem com uma dinâmica de que também você vai ter que se adaptar numa nova relação, numa nova construção de dinâmicas entre duas pessoas. Óbvio que cada um, né, dentro do seu espaço também, mas é isso, é você se adaptar e estar disposto a isso com outra pessoa, né? E às vezes a pessoa não tá, apesar de querer receber as flores, não quer entregar também, então... É isso. E aí? E aí, quem vai lidar com isso? Você vai ter que... Quem tá dentro dessa relação, quem tá do lado do Tom, vai ter que lidar com a quebra da expectativa. Sim. Que foi alta, né? Uhum. Porque você joga... Quando você entra numa relação, você joga grande, você joga tudo ali, né? Uhum. Você se dedica, você se... E eu sinto no filme que ele faz isso querendo mesmo um retorno. Uhum. Parece que o tempo todo ele tá esperando. Uma hora ela vai enxergar, uma hora ela vai ver, uma hora ela vai perceber que sou eu que tem que ocupar esse lugar que tá vago. Mas que naquele momento não tá vago. Sim. Na verdade o espaço nem existe, né? Ela tá ocupando uma outra coisa com ele ali. O espaço Mas nem existe. Talvez ser adulto é entender os dois lados, né? Tipo, sei lá, entender o lado dele, entender o lado dela, de alguma forma. Mas é porque também é tão difícil quando você tem ali um sentimento por alguém. Tem uma música do álbum novo da Aitana, e na música fala assim: o mais difícil não é não estar com você, é aceitar que eu vou ter que te esquecer, tipo. E é isso, às vezes, quando você gosta de alguém, o mais difícil não é você não estar com a pessoa somente ali, né, tal, na convivência. Mas sim você aceitar que não vai rolar e que você precisa esquecer aquela pessoa, ou você vai ter que lidar com esse sentimento, né, de querer estar com alguém que não vai te retribuir isso. Que não tá disposto, exato. Né? Porque eu acho que o amor é muito de disposição. Uhum. Eu tava falando disso com a minha esposa esses dias. E a gente tava falando sobre isso. As pessoas, elas acham que o amor, ele tá muito ligado a tá sempre... a tá aquela chama acesa sempre. Isso, gente, é paixão. Sim. Porque o amor, ele é escolha. Você escolhe o tempo todo estar com a pessoa, porque você conviver com ela dia a dia, isso dentro de um relacionamento monogâmico, casamento, que é o meu caso, mas morando junto e tal. Mas eu acho que mesmo em outros formatos, vai ter dia que é monótono, vai ter dia que não é tão legal, vai ter dia que a pessoa tá super chata, vai ter dia que você tá super chato, e vai ter várias coisas acontecendo. E aí todos os dias é a escolha de estar ali, apesar de, sabe? Uhum. Essa pessoa não tem nada pra me entregar hoje, mas eu vou estar aqui. Uhum. Porque amanhã talvez eu não tenha nada pra entregar pra ela, mas ela também vai estar ali. Sim. E aí eu acho que essa questão da escolha é muito difícil, gente. Não é todo mundo que banca. E hoje, com as relações líquidas, nossa, e como sim. tá, ninguém quer bancar nada, sabe? A pessoa às vezes não quer escolher por uma noite, quem dirá. Nossa senhora, né? O negócio tá tão feio que não dá. Tipo, isso, gente, assim, somos... a gente é LGBT, mas a gente conversando com as minhas amigas héteros e outros nichos, o negócio tá, assim, geral. Tá porque geral, a geral. gente... O Bauman tava à frente do tempo, né? Ele filosofou sobre os amores líquidos e modernidade líquida. E a gente tá vivendo isso realmente agora em 2025. Tipo, há algum tempo já a gente tá vivendo isso. Mas eu acho que o fluxo que tá da internet, das coisas acontecendo rápido, né? Consequentemente, se esparramou nas relações, sabe? E aí, é muito difícil, gente, uma relação... A gente tá em dois mundos, né? A gente tem que pensar em dois mundos, porque tem o bônus e o ônus e o bônus. Que hoje, por exemplo, a gente via há anos atrás, há 50 anos atrás, relações que duravam 50 anos. Sim. Mas a que custo? Exato. Sim. Então, tipo, ok, é muito bom que estamos... Então, o ônus, né? Aliás, o bônus da gente estar nessa modernidade é que
não está bom aqui, quero sair, posso sair. É, sabe? entender, reconhecer e respeitar o que você sente, né? Não só entrar numa relação e manter ela por um padrão que é dito como correto, de manter um casamento, de manter uma relação. É, realmente. É isso, a que sim, custo, a né? que custo. Não ter isso hoje é bom. E em partes, né? Porque a gente não tem isso dentro de bolhas também, né? Existem muitas realidades que isso ainda acontece muito. Lembrando aqui que a gente tá falando dentro do nosso recorte, Exato. tá? De um lugar que a gente tem informação, a gente pode escolher, Exato. a gente, e a gente pode tem, sair do lugar, porque Sim. também... Não tem tô uma falando- estrutura pra ter essa percepção, né? De tem reconhecer. vários lugares, né? Uhum. Eu não tô falando desses outros lugares. A gente vai falar dentro do nosso recorte aqui, que é o que a gente vivencia, né? A gente tá... Nesse podcast, a gente tá abrindo aqui dentro da nossa realidade que a gente vivencia e que tá ao nosso redor. Sim. Então, dentro da nossa bolha, assim, tipo, a gente... Bem... de uma distância considerável, a gente consegue ver que a gente tá num lugar hoje de que essa movimentação pode ser feita. Sim. E aí, como pode ser feita? Mas aí, a todo momento... Todo tipo, toda hora. Então, você falou uma coisa que eu não gostei. Então você já não serve Já não pra mim. serve mais. Descarta muito fácil, né? Essa coisa do descartável também, né? Então, aí a gente enxerga a arte como... Dentro desse contexto que eu trouxe do 500 Dias com Ela, a gente vê que a arte, ela vem como um aviso, né? Que a gente não... Tem gente que escuta, que se vê ali e aí modifica e consegue falar, meu Deus, eu tô vivendo isso. E aí essa é a função da arte, né? Esse incômodo, Sim. de certa forma. Ou mesmo de confortar ou de incomodar. Ou de você ver aquilo e você precisar viver aquilo e falar, meu Deus, eu tô exatamente como... Em A Hora da Estrela, Macabeia, que Sim. é A Hora da Estrela de Clarice, que é a Macabeia que você fica o tempo inteiro lendo aquela história e falando, meu Deus, quando é que ela vai acordar, sabe? E aí, nem sempre isso vai acontecer. Porque a arte, ela expressa muito da vida real. E é justamente pra incomodar, não é pra solucionar. É isso. Eu faço teatro, né? Eu tenho um grupo de teatro faz 11 anos, no grupo que eu estou atualmente, no caso. E eu lembro que a gente recebia um professor que vinha de São Paulo e ele questionava, né, nossas reflexões dentro da arte ali. E aí, essa semana a gente teve uma apresentação de um espetáculo e me veio muito o que ele falava na cabeça, que é... Não importa se as pessoas vão gostar ou desgostar do trabalho que vocês vão apresentar. O importante é que elas não saiam da forma que ela entrou ali. A pessoa não pode sair do jeito que ela entrou. A arte, né, o trabalho, no caso ali, o teatro, precisa causar algo nela. Seja uma reflexão, seja um incômodo. Até às vezes um incômodo de que ela não concorda com isso, mas que fez ela refletir. A gente tá aqui, esse é o primeiro episódio, então a gente tá tentando entender as formatações e a gente tinha falado, vamos pesquisar... e ler pro pessoal a definição de arte, a gente acabou pulando essa parte, mas é que também é isso, a arte ela é muito... Ela tá na gente, né, desde... Ela é abstrata, de Exato. certa forma, né? Cada um vai bater de um jeito, né? Sim. A Rita Von Hutt, numa palestra que a gente foi aqui, né, que ela veio, ela fala que é como uma aula, né? Sim. Daí fala assim... mas eu tô com você... Ela abre pro público, né, falar. E daí ela fala assim... As pessoas... tem uma pessoa que vai pegar o microfone e falar... eu não... Me desculpa. Fazer essa pergunta. É que eu não entendi. Ela, não, calma aí. Se eu tiver aqui dando essa palestra ou dando uma aula e você não sair escangalhado, sem não entendendo muita coisa e querendo perguntar e mexendo com você, então você não esteve numa aula. Você assistiu a essa Sim. aula só. E aí eu acho que a arte entra nisso também. Sim. Você só ir a uma peça e você só assistir a peça, daí não sei se bateu direito. Tudo bem, tem esse lugar também, mas eu acho que aí você olhar para aquilo de tipo, meu Deus, isso acrescentou, ou isso mexeu, ou isso me causou emoção, isso fez eu chorar, isso fez eu entender. Esse filme faz você pensar muito. É um filme que
Ele não tem uma missão de passar uma mensagem de nada. O que ele te mostra é a vida real. Sim. Que tirando que ele tem uma fotografia belíssima. Nossa, muito bem feito, né? Sim. Muito bem feito. E se vocês pesquisarem sobre 500 Dias com Ela, vocês vão achar 1000 resenhas, 1000 vídeos, 1000 tudo. Tipo, tem muita gente falou e fala-se ainda sobre esse filme, porque ele entrou num lugar meio cult, assim. Meio que porque traz várias reflexões. Porque tem gente que odeia e gente que ama. Porque ele não é uma história que vai terminar com um final feliz. Mas o final feliz é entre casais. Não quer dizer que não foi um final feliz. Exato. É bem relativo isso. Porque em um dado momento da história ela se encontra. Mas ela encontra uma pessoa. E essa pessoa não é o Tom. Sim. E daí ela fala pra ele. No filme ela fala... Eles se encontram num lugar que era um lugar favorito dele, que depois vira o lugar favorito dela também. E eles se encontram lá, e ela fala pra ele, ela fala, eu quero te agradecer. E ele fala, mas pelo quê? Aí ela fala assim, porque você tava certo. Um dia eu tava na padaria, lendo um livro, e chegou um cara, perguntou qual era o nome desse livro, que ele também que ele achou legal e ele queria saber sobre o livro e hoje eu casei com ele. Então, tipo assim, o amor existe, porque no começo ela fala que o amor, ele não existe. E aí gera essa conversa entre eles durante o filme e tal, e sobre, o amor, pra ela não existe, mas porque ela teve muitas decepções. Sim. E ali ela fala assim, aí ele fala assim, que bom que você descobriu isso com ele e não comigo, né? Que eu acho que é uma conversa que qualquer pessoa teria. Qualquer pessoa falaria, porra, que bom que você descobriu isso com outro e não comigo. E ela fala assim, só não era você. Tipo... É que também não tem o que ela fazer, né? Tipo, não tem como a gente se forçar. É que, nossa, esse filme daria pra gente fazer 40 capítulos de podcast à parte, falando sobre cada ramificação. Ele traz muitas reflexões. E cada vez que você assiste, você tem uma nova percepção. Sim. É muito bom, muito bom. E os filmes dessa leva de 1990, 2000 aí, tem muitos que traz essa perspectiva pra gente. Sim. Que gera muita conversa, sabe? E aí aqui esses clássicos que a gente fala, que tem o 10 Coisas que eu odeio em você, tem um lugar chamado Notting Hill, sim. que é esse amor entre dois mundos diferentes, que ela é famosa, uma estrela, sim. E ele é só um cara que tem um vendedor de livros. de livros. E que você fica assim... Como isso vai ser possível? Mas aí aí te mostra ali o amor bem na essência mesmo. Sim. Closer, Perto Demais, que eu amo. Esse filme pra mim, nossa, mas é avassalador, porque ele entra num lugar dela, que a personagem, ela mostra quem ela é de várias maneiras. Quando ela realmente se entrega, dá tudo errado. Sim. E quantas vezes isso não acontece, sabe? E a gente tem muito... Na verdade, acho que essa relação romântica, né? Às vezes correspondida, às vezes não, mas que sempre gera um romance ali entre duas pessoas, no caso. É um tema muito forte. Todo tipo de arte busca e fala disso desde que foi criada até hoje, porque é uma coisa que gera muita conexão entre as pessoas, que todo mundo se vê em alguma situação ali. Esses dias eu assisti um filme que se chama Retratos de uma Jovem em Chamas, que é belíssimo. E aí eu decidi... não vi ainda. Nossa, é muito bom. E é um romance lésbico. Eu não lembro a época que se passa, mas é um filme que se passa na França. E eu decidi assistir ele porque eu vi uma review no TikTok de um menino que falou: eu não gosto de romance e pra mim esse é o filme mais romântico. Tipo, ele não gosta de romance porque ele sempre acha que é muito mais do mesmo, os romances de hoje. Tá. É meio que um padrão, né? E ele não, ele traz um romance de uma forma muito genuína. Ele é muito incrível, o filme. Assim, você tem que estar disposto a ver um filme lento, porque ele é lento. Não tem em português, tem que assistir em francês. E só que ele traz ali a paixão entre duas mulheres numa França antiga, que elas não
podiam expor isso. E de uma forma tão genuína que o amor nasce no silêncio. Tipo, porque uma é uma pintora, ela vai retratar o quadro de uma outra mulher pra que ela possa se casar, né? Porque as mulheres, tipo, mandavam um quadro da mulher pro futuro marido. Ver a pessoa, porque não tinha fotografia, nada do tipo, né? Então ela vai pintar a mulher e elas se apaixonam ali no silêncio de uma musa posando e uma mulher pintando. É incrível, gente, é incrível. Mas spoiler, é triste. Acha um filme LGBT triste. Qual é a novidade? Porque isso também é uma problemática que um dia a gente até pode trazer esse assunto. Porque toda a história LGBT precisa ser triste, trágica. E acabar que com neste uma caso, morte, no mínimo. Não tem morte, mas ele traz a realidade do período, que elas não ficam juntas, né? Sim, né? Por motivos óbvios. Mas é lindo de ver, é lindo a sensibilidade nas cenas, é muito recomendo. A construção, né? Isso. E é isso, sabe? Outro filme também que a gente tem, que eu gosto muito, que também é atemporal, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que é, nossa, esse também daria pra fazer um episódio muito fácil. Mas é o que a gente tá falando. Só pra falar desse filme. Porque sim. Também é outro filme que tem um monte de ramificações aí sobre não querer viver com essa... A pessoa fez parte da sua vida e daí simplesmente você quer apagar ela. Sim. Mas aí, voltamos à questão, a que custo? Porque daí, num certo momento que ela não quer mais apagar, não é mais possível. Sim. Porque a gente, todo relacionamento ou quebra de relação, principalmente na quebra, né? No término, você tem várias fases dessa pessoa dentro de você. As fases do luto no pós-término, né? E aí, é muito engraçado porque nesse filme, ele, né, tá na fase que ele quer esquecer ela de toda maneira, que ele só pensa nela. Então é num desses momentos do luto, do término, que ele decide que ele quer apagar ela da memória. Sim. Só que isso passa. Então ali mostra, é muito claro pra gente, tipo, que se você esperar as fases acontecerem, vai chegar. Ou você realmente vai... pessoas predestinadas, tipo, no filme deixa claro isso, que eles acreditam, né? Quem fez o filme acredita nisso. Que pessoas predestinadas, elas vão estar predestinadas. Sim, então não importa você apagar ou você fazer o que você quiser, a vida vai se encarregar, sabe? Sim. Então, isso fica claro, essa ideia de quem criou esse filme. Mas é muito isso, essa fase vai chegar. Em algum momento você vai esquecer essa pessoa vai esquecer de você, ou vocês vão se encontrar de novo e as coisas vão acontecer, porque a vida vai ou tomar não, um né? outro Ou curso. você vai também aprender a conviver com esse sentimento, ele vai se transformar em uma outra coisa, né? E você vai levar a vida com essa sensação, com esse sentimento de uma outra forma. Mas, temas delicados e difíceis. E ela não, tipo, e fica claro que ele, no meio, ele não quer mais esquecer ela. Porque ele quer ter as memórias. Sim. Ele quer ter essas memórias ainda. Só que ele já tá no meio do processo. E aí não tem muito o que fazer, sabe? Aí começa aquele, meio que um joguinho ali de... Uma temática muito legal de pegar essas memórias e ficar escondendo elas. Ele tem que esconder ela na infância, esconder ela em vários lugares pra ver se não apaga. E aí você vai sentindo junto com o personagem aquela dor, tipo, ai meu Deus, acho que vai sumir agora, não vai ter o que fazer, sabe? Sim. E aí vai mostrando eles, assim, na carne, como cada um tá sentindo e como ela tá sentindo, porque ela tá dentro da cabeça dele. Então, como ela aparece, não é como ela é. É como ele vê ela. Exato. Que no geral eu acho que é o que a gente... Isso fica sempre muito mais forte em relações românticas, né? A gente constrói a visão de uma pessoa, o que a gente vê daquela pessoa. Óbvio que tem pessoas que também escolhem o que elas querem mostrar, né? E aí, às vezes... E a gente tá num outro lugar. Aí isso faz com que automaticamente você construa outra imagem da pessoa ali. Mas, no geral, eu acho que em relações, até quando a gente entra na psicanálise, até os próprios pais, irmãos, qualquer relação,
a gente constrói uma visão das pessoas não necessariamente como ela é 100%, né? É o que a gente vê. A Ana Sui fala, ó, eu coloquei aqui também um trechinho que fala exatamente isso que você falou. A gente se relaciona mais com a ideia que faz do outro do que com o outro em si. Sim. Então a gente se apega muito mais no que a gente desenha do outro. Sim. E aí quando aí cai naquele lugar da expectativa, dos outros, da arte, tudo mostrar pra gente que não, olha, Sim. eu acho que essa pessoa não é assim. Mas você já tem essa imagem. E aí fica muito difícil, né? Porque se você já se apaixonou por aquilo, você desmoronar isso não vai ser tão fácil. Sim. Sabe? Já tá construído. E às vezes você se desfazer do que você criou dói muito mais do que você deixar a pessoa. Então é isso. É o que eu falei da música também da Aitana. Tipo, é isso. Às vezes é mais difícil esquecer tudo isso do que não estar junto, sabe? Necessariamente. Porque nem sempre a gente fica com as memórias, né? Sim. É o que a gente leva, né? Aqui eu tinha marcado uma frase do Pablo Picasso, que é: a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. E eu acho que é isso, né? É a partir daquela encenação, daquela criação, que você olha pra dentro. Sim, e o pessoal acredita muito na arte como algo criado pra ser visto, né? Tipo, enxergam nesse lugar da mentira. E não é bem assim, né? No teatro, se o ator não acreditar no que ele tá fazendo, ninguém mais vai acreditar. Então, tipo, porque o pessoal fala, é ator, sabe mentir, sabe? É fácil pra ele, né? E não, tipo, na verdade, a gente tá sendo extremamente verdadeiro ali. Porque se você não acreditar naquilo, e eu acho que é isso que a arte traz, né? E por isso que também a gente se identifica tanto com os filmes. O pessoal mergulha em processos extremamente profundos. Não todos, claro. Mas tem uns que até vai e não volta, né? Exato, pra que aquilo seja contado com a verdade que deve ser dita ali. E a arte brinca muito com isso. E eu acho que isso é o mais incrível e ainda bem que a gente gosta. Ainda bem que tem a arte, né? Sim. A arte é pra trazer isso pra gente. Gente, nós estamos caminhando aqui pro final do episódio. Do primeiro episódio do Tô Mandando Esse Áudio Por Quê. Sim. Foi uma grande experiência, na real, tá? Esse é o primeiro episódio, então a gente tá entendendo como vai funcionar exatamente. Só colocamos o celular aqui, começamos a gravar a conversa e vamos ver como que vai fluir. Mas nós temos um quadro, apesar do nosso episódio ter sido uma grande indicação de filme, música, autores, nós temos um quadro. E o quadro é Pílula Artística, tá? E aqui nesse quadro da Pílula Artística a gente tem uma indicação, ou de um poema, ou de um livro, ou de um conto, ou uma autora, ou série, ou filme, o que a gente tá ouvindo, vendo no momento que a gente indica pra vocês, tá? Pra reflexão mesmo, que tem a ver com o episódio, ou que tem a ver com o momento da vida. Pode indicar você primeiro. Ou você já tem algo em mente? Eu tô indicando... Então, vou indicar. Tenho 2 livros pra indicar. Na verdade, 3. Eu tô lendo Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu já vi 1 milhão de lugares falando sobre esse livro. E aí agora eu resolvi lê-lo e ver qual é a pegada dele. É sobre basicamente o que a gente tá falando aqui. Só que a Bell Hooks é uma pesquisadora incrível, que ela é voltada totalmente pra isso. Então, é muito, muito bom. Todos os livros dela, ela tem vários livros, mas esse é muito, muito bem indicado para falar sobre amor, porque é baseado em pesquisas, né? De muitos anos que ela faz. Também tem um outro que é o que eu já falei algumas vezes. A maioria das citações que eu fiz aqui é sobre esse livro, que é o da Ana Sui, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Porque não não tem como falar sobre amor sem falar sobre esse livro da Ana Sui, porque parece é a bíblia da psicologia, da psicanálise sobre isso, né? Atual, né? E tem também um que vou começar a ler agora, que é sobre o Clube do Livro, que a gente tá trabalhando pra fazer, que é o da Carla Madeira, Tudo é Rio, que já foi muito hypado, voltou, tá de novo.
e traz essas questões sobre o amor, sobre o lugar que ele tá, e esses lugares, esses recortes será que a gente tá num lugar e a gente pode mesmo sair desse lugar, né? E falando de outras bolhas aí, de outros lugares que não é tão fácil assim, não é tão simples assim. E entrando na parte que a gente falou aqui sobre a arte, que nem sempre a arte tá querendo solucionar alguma coisa. Exato. Às vezes é só pra incomodar mesmo. Retratar uma realidade que muitas vezes não é boa, mas precisa ser retratada também. Tem gente vivendo isso, né? Sim. E precisa ser falado e precisa ser olhado. Essas são as minhas indicações. Além do filme, né? De tudo que foi indicado que foi aqui no episódio. Pessoal, as minhas indicações são o seguinte, eu vou reindicar, né? Já falei aqui no programa, mas vou falar. Assistam Retratos de uma Jovem em Chamas. Talvez eu tenha errado o nome, eu não lembro se eu falei Retratos de uma Jovem em Chamas ou de uma Garota em Chamas, mas é de uma Jovem em Chamas. Assistam, é muito bom. E eu quero indicar o álbum da Aitana, chama Quarto Azul. O álbum dela tá muito, 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 muito bom, vale muito a pena ouvir. E as músicas são lindas, escutem, por favor. E é isso, né? Foi o primeiro episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. Aqui no Spotify tem a função de comentar, então se vocês quiserem comentar algo sobre o episódio, sei lá, fiquem à vontade de dar feedbacks pra gente, porque a gente tá começando agora e a gente não tem noção. A gente precisa ver se tá tudo bem, se vocês faltou alguma coisa, vocês acham que a gente tem que falar sobre outros assuntos ou sobre o que vocês têm interesse, além disso. E é isso. A arte vai continuar aí pra mostrar que não é só com a gente, né? Que isso acontece, se tá na arte é porque alguém tá sentindo e outras pessoas estão expressando pra nós aí o que a gente às vezes não consegue falar. Sim. E pessoal, a gente ainda não tem um perfil no Instagram, mas se quando esse programa for pro ar a gente tiver criado ele, eu vou deixar na descrição aqui do episódio. Fixado aí. Porque a gente ainda não tem um arroba, então é só olhar aqui na descrição e acompanhar a gente lá no perfil do Instagram. E é isso. Tchau.